Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Meus amados irmãos, é com imenso prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero render graça a Deus juntamente com nossos irmãos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado para falar do amor, das misericórdias do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, leiamos a palavra de Deus e a leitura de hoje está escrita em 1 Pedro capítulo 2 com o tema: Desejai o leite racional. É o tema da mensagem de hoje. Leiam comigo a palavra de Deus. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai efetuosamente como meninos, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele verdes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Meus prezados irmãos, a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 1, ela mostra que nós precisamos desejar ou deixar. Primeiro, deixar. No versículo 2 é que nós devemos desejar efetuosamente. Como menino, leite racional. No versículo 1, o apóstolo traz um despertamento para o povo de Deus e para todos aqueles que hão de crer na palavra de Deus, que é deixando toda malícia, todo engano e fingimento e inveja, que é o que muitas pessoas não se desprendem. Dificilmente as pessoas se libertam. Quando não é malicioso, é invejoso, é maldoso, e é o que mais se vê em todas as camadas de pessoas. Por mais que as pessoas, muitas das vezes, demonstrem ser bonzinhos, são invejosos e maliciosos. Então o apóstolo São Pedro, ele traz esse despertamento para que, deixando, pois, toda malícia e todo engano. Como tem pessoas que procuram enganar de qualquer jeito, só não poderão enganar a Deus, mas muitas das vezes até os eleitos de Deus, a Bíblia diz que serão enganados. Quantas das vezes aqueles que se dizem cristão ou que são eleitos, muitas das vezes são enganados por essas pessoas que usam de engano, que se vestem de ovelha, mas são lobos devoradores. A cara de santo, mas dentro está o demônio. E isso está espalhado em toda parte. Então nós, o povo de Deus, os que têm crido na palavra de Deus, que precisam se alimentar deste leite racional, que é a palavra de Deus. Não é em vão que o próprio Jesus manda o homem examinar as Escrituras. Manda o homem ler a Bíblia, examinar a palavra de Deus.
A Bíblia diz que o homem erra por não examinar a palavra de Deus e não conhecer o poder de Deus. Oséias, no Antigo Testamento, no capítulo 4, verso 6, ele diz, o Senhor diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas já no Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que bem-aventurado é os que lê, bem-aventurados que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então nós precisamos crescer na palavra de Deus, se alimentar deste leite racional. Está falando o apóstolo que é a palavra de Deus. E quando alguém, na verdade, examina a palavra de Deus, ele nunca será enganado por ninguém. Porque o apóstolo, quando ele diz deixando toda malícia, todo engano, é porque já naqueles dias tinha pessoas com nome de cristão enganando, maliciosos, invejosos, assim como hoje. São tantas pessoas que têm inveja porque o irmão prega melhor, prega bonito, muitas das vezes quer até imitar as pessoas. Então, meus prezados, nada de inveja no cristão, mas o cristão deve se conformar com aquilo que o Senhor outorga na sua vida. O Espírito Santo há de outorgar sabedoria, o prazer, a alegria, para que nós não venhamos incorrer nas mesmas pragas que muitos têm incorrido, que muitos têm falsificado. E como tem pessoas que têm falsificado a palavra de Deus, que têm procurado enganar com falsificação, misturando a palavra de Deus com outras coisas que não convêm. Nós ultimamente temos observado que as pessoas têm deixado de lado a palavra de Deus e apenas pegam algum texto e misturam com outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então o apóstolo, ele está coberto de razão quando ele escreve esta mensagem da parte de Deus, dizendo, deixando por toda malícia, todo engano e fingimento. Como tem pessoas fingidas, como tem pessoas fingidas, finge de ser cristão apenas para enganar aos outros, finge de ser um cristão verdadeiro para enganar os pastores, para enganar, muitas das vezes, se é jovem, para enganar as jovens, para enganar as servas de Deus. Quantos lobos fingidos de ovelha têm se levantado para enganar as pessoas? Meus prezados, é tempo de sair da Babilônia, sair do engano, da mentira e povoar o reino de Deus. Chegasse para o Senhor Jesus, pois ele diz na sua palavra, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. É o Senhor quem fala essas palavras. Chegar para o Senhor. A palavra de Deus é verdadeira. Jesus é a verdade. Então os que fingem de ser crentes estão redondamente enganados, porque Deus não vai se enganar com esses fingidos, com esses enganadores. Deus jamais. Então é tempo de fazermos uma escolha, se escolhemos a verdade ou a mentira. Se o homem quiser viver na mentira, a Bíblia já diz que os que estiver sujo, suje-se ainda mais, mas os que estiver limpo, limpe-se ainda mais. Então os que querem viver na prática da mentira, continue mentindo, se atolando mais no pecado, na mentira, nas imundícias deste mundo, porque Deus jamais irá se enganar com os mentirosos. Ele é a verdade. O nosso Deus, ele é onipresente,
Ele é onipotente. O Senhor sabe todas as coisas. Quando a Bíblia diz que o Senhor tem por contado todos os cabelos da nossa cabeça, então prova que Deus sabe todas as coisas. O próprio mar que Deus criou, Deus põe ele na palma da sua mão. Este mundo, no dia que o Senhor quiser devastar este mundo, ele pode fazer a qualquer momento. A Bíblia diz que o Senhor um dia virá buscar aqueles que renunciaram ao engano, à malícia, à inveja, à mentira. Um dia ele virá buscar, ele virá arrebatar para si um povo e zeloso e de boas obras. É o Senhor Jesus quem diz. Em Malaquias, no capítulo 4, a Bíblia diz que um dia não ficará nem raiz e nem ramos. É o Senhor quem fala, não adianta. Naquele dia, o Senhor, ele irá separar os santos do meio dos perdidos. Ele irá separar as ovelhas do meio dos bodes, que são todos aqueles que usam de engano, são todos aqueles que fingem de ser cristão e não são, que fingem de ser crente, mas não é, crente como diz Tiago, crente como o inimigo das nossas almas, mas não é um crente verdadeiro. Então, meus prezados, é momento de nós fazermos um retrospecto nas nossas vidas, realmente saber como estamos diante de Deus, que lado nós estamos. Se estamos do lado da mentira, estamos do lado do diabo. Se estiver do lado da verdade, estamos do lado de Deus. Então é hora do homem fazer um exame de consciência e ver se realmente está agradando a Deus, ver se está falando a verdade, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Os mentirosos vão ficar de fora. Apocalipse 22, 15. Todos ficarão de fora. Não adianta aqueles que não obedeceram a palavra de Deus, aqueles que apenas querem enganar, aqueles que fingem de ser um cristão e não são, aqueles que até demonstram não ter inveja, mas é invejoso, aqueles que caluniam as pessoas, aqueles que maltratam, que enganam, esses ficarão de fora, porque ficarão de fora os demônios e todo aquele que não vive a palavra de Deus, todo aquele que não vive a verdade. Então, mais que nunca, é tempo de nós, se chegarmos para Deus e ver que lado nós estamos. É momento, Jesus está voltando e os homens precisam saber que lado estar, qual é a mesa onde ele está sentado, se é a mesa do Cordeiro, a mesa da grande ceia que o Senhor está preparando, ou se é na mesa dos demônios, onde estão as bebidas alcoólicas, a feitiçaria, onde está o adultério, a idolatria, a mentira. Então, nesta mesa, não devemos sentar nela. A mesa que o Senhor tem preparado para os santos é aqueles que realmente renunciaram o pecado, é aqueles que renunciaram o mal. O Senhor já preparou para todo aquele. São João capítulo 14, o Senhor disse: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E o Senhor já foi preparar lugar para realmente aqueles que vivem a verdade, para aqueles que não vivem mais do engano, para aqueles que não vivem enganando, porque são tantas pessoas com o nome de cristão que vivem enganando abertamente. Mas você, meu irmão, se você está vivendo essa prática de enganar, se arrependa dos seus pecados agora, se curve nos pés de Jesus, peça perdão, peça misericórdia, porque Deus não se deixará ser enganado por ninguém. E a você, meu irmão, que está sendo enganado, que está vivendo no paganismo, que não tem doutrina, que não tem a palavra de Deus, que tudo pode fazer, saia do meio desses mentirosos, saia do meio desses mentirosos, desses enganadores, desses invejosos, desses maliciosos, saia do meio deles. Segundo as Coríntios, capítulo 6, versículo 17.
pelo que sai do meio deles, separai, diz o Senhor. Se você está vivendo, meu irmão, em um lugar que tudo pode, na presença de Deus não é assim. Eu posso fazer o que é bom, o que é certo, mas fazer o que é errado, o Senhor abomina. O Senhor abomina a idolatria, a feitiçaria, a fornicação, o adultério, a mentira, o engano, a inveja, e todos aqueles que usam de malícia serão lançados no lago de fogo. Portanto, o nosso Deus realmente, Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre para com aqueles que obedecem a sua palavra. Tempo de nós, meus irmãos, olharmos para a Bíblia, se alimentarmos do leite racional, se alimentarmos da palavra de Deus. Vamos examinar a palavra para não sermos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos pregadores que pregam que isso e aquilo não tem nada a ver, que você pode fazer isso e aquilo. Meus prezados, a Bíblia manda nós ser santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, o Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque o vosso Pai que o chamou é santo. Ele é santo. Importa que todos aqueles que se aproximam do Senhor seja santo. Então é necessário que nós, não é obrigado o homem servir a Deus, mas quem quiser servir a Deus, sirva com sinceridade. Não é obrigado ninguém ser crente, não é obrigado ninguém obedecer a Deus, mas eu só tenho uma coisa para dizer, que no último dia, os que não se renderam a Deus, os que não se humilharam a Deus, naquele dia, o Senhor lançará todos eles no inferno, pois é a palavra de Deus quem revela isso através da Bíblia, que todos quantos não obedeceram a palavra de Deus, o lugar que está reservado para ele é o lago de fogo. Se a Bíblia que diz, está escrito também em Apocalipse capítulo 21, que todos aqueles que não obedeceram a Deus, que todos mentirosos, todos fornicadores, todos idólatras, feiticeiros, todos quanto não obedeceram a Deus, o lugar que está preparado é o lago de fogo eterno. Então quem quiser ir para lá, não precisa fazer outra coisa, é só não obedecer a Deus. E não adianta, meus prezados, alguém querer ser cristão, querendo servir a Deus e servindo o mundo, sentado na mesa de Deus e na mesa dos demônios, adorando a Deus e adorando o diabo. Não adianta. A Bíblia diz que os que servem a Deus têm que servir o único Deus, ou o homem serve a Deus ou serve os demônios. Não adianta, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ou nós servimos a Deus de verdade, ou brevemente seremos castigados duramente, porque o Senhor não deixará impune nenhum daqueles que desobedecer a sua palavra. Foi no Antigo Testamento e será no Novo Testamento também. E não adianta, você, meu irmão, você que já tem a boca de pregar que é tempo da graça, que pode fazer tudo, saiba de uma coisa, você está enganado. A graça, ela nos trouxe oportunidade. A graça de Deus, ela vem nos amparando, nos dando uma oportunidade. A graça de Deus, o significado dela é receber uma coisa que eu não merecia. Nós não merecíamos a vida eterna, nós não merecíamos a salvação. Mas a Bíblia diz que um dia Deus olhou para esta terra e não viu um justo sequer, mas todos eram destituídos e separados da glória de Deus. Foi aí que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivesse vida e vida em abundância. Então, meus prezados, a Bíblia diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho, como poupará os insubordinados que não obedeceram a palavra de Deus? E obedecer a palavra de Deus é obedecer como está escrito, é nos alimentar do leite racional, que é a palavra de Deus. Não é deste leite misturado que estão dando por aí afora, não é
é deste leite que estão dando aí, dizendo que pode fazer isso ou aquilo. Não é esse leite que estão dando por aí que você pode ser cristão e fumando e bebendo bebidas alcoólicas e adulterando e fornicando e fazendo tudo que não agrada a Deus. Este leite aí, sabe quem que está dando ele para matar os crentes? É o diabo. O leite que o Senhor dá para dar vida e vida em abundância é a palavra de Deus. São João diz que a palavra de Deus é a verdade, santifica na verdade. Então, mais que nunca, avancemos para frente olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, deixando, pois, toda malícia, deixando toda malícia. E como tem pessoas com o nome de crente malicioso, como tem crente, que o Senhor Jesus abençoe, que eu não esteja falando com nenhum malicioso, mas se eu estiver falando com algum malicioso, se converta, se curve diante do Senhor, porque com esta malícia você não vai entrar no céu. Se eu estiver falando com um fingido, dizendo que é crente, certamente andando por aí, até cantando bonito, de gravata, paletó e tal, você não vai enganar a Deus. O meu Deus não se deixa ser enganado, o meu Deus é santo, o meu Deus sabe todas as coisas, então ninguém vai enganar o Senhor. Então é tempo das pessoas se arrepender e se curvar ao Senhor e deixar o fingimento e o engano e seguir-se para o Senhor. Saia agora do fingimento, do engano, da mentira, saia de Babilônia, saia da idolatria, saia da feitiçaria, saia do adultério, saia da mentira, saia da fornicação agora, em nome de Jesus. Jesus pode vir até agora mesmo, e se o Senhor encontrar os homens nesta maneira, não subirão com o Senhor, porque o céu é preparado para os santos, e santo é todo aquele que renuncia ao pecado, é todo aquele que renuncia às alfarrobas deste mundo, que vive unicamente para Deus, é para aqueles que abominam o pecado, é para aqueles que renunciam ao mal. O céu está preparado, foi o Senhor quem foi preparar, mas foi para homem e mulher que se arrependeram, para homens e mulheres que renunciaram ao pecado. O céu está preparado. Você quer morar no céu, meu irmão? Pois renuncia tudo aquilo que não agrada a Deus. Renuncia e não deixe ficar emprestar seu ouvido, apenas ficar ouvindo palavras de homem que querem perverter a você, que querem perverter os rebanhos de Deus. Estes que estão pervertendo serão lançados no inferno. Apesar de alguém dizer que não tem inferno, mas a minha Bíblia diz que tem. E o inferno está falando de sofrimento, lago de fogo. Está escrito na palavra de Deus que todo aquele será lançado no abismo, todo aquele que não obedecer a palavra do Senhor Jesus. Se não fora para nós obedecer a palavra de Deus, não teria ficado escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. O cingido fala tanto de amor, quando eles não têm amor. O cingido fala tantas coisas que parecem ser boa, mas muitas das vezes é para enganar as pessoas. Portanto, meus prezados, vivam a palavra de Deus. Atente para as coisas de Deus. Leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus para não ser enganado, porque no dia do apóstolo São Pedro e dos outros apóstolos já tinha falso profeta. Hoje multiplicou, está multiplicado o número de falso profeta em todo lugar. Tem falso profeta querendo enganar o povo de Deus. Não se deixe ser enganado, meu irmão, minha irmã. Não se deixe ser enganado por os falsos mestres. Se você está sendo enganado, não estão apregoando a palavra de Deus como ela é, saia do meio desta mentira. Saia deste calabouço agora. Saia desta Babilônia agora. Siga Jesus. Continue nos pés
fé do Senhor. Mesmo você sofrendo, mas sofra com Jesus. Porque aqueles que realmente estão na Babilônia, enquanto estiver lá, tem tudo para eles. Mas no dia que o Senhor descer para arrebatar a sua igreja, os filhos de Babilônia ficarão para ser julgado no último dia e ser lançado no inferno. Meus prezados, muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Nos ajude nesta caminhada. Ser mais um João Batista que não tem medo de entregar a cabeça à forca. Seja mais um Elias. Seja um Paulo. Seja o Estevão, aquele que morreu em praça pública por causa da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, transmita o leite genuíno da palavra de Deus, porque são tantos que estão quase perecendo, porque não estão se alimentando mais da palavra de Deus. Então nós, que o Senhor tem levantado com esta coragem para pregar a palavra de Deus, não falando bonito como os doutores da lei, mas estamos falando a palavra do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Continue anunciando, mostrando para os outros irmãos estas pregações que você está acompanhando. Meus prezados irmãos, mostre para os irmãos, para os seus irmãos que estão precisando, assistam junto as nossas pregações. Nós só pregamos a palavra de Deus, que parece ser dura, mas ela é a palavra de Deus. Não prego nada de mim mesmo, eu não tenho nada para dar para ninguém. Eu só prego a palavra que o Senhor Jesus manda nós pregar. O que Ele mandou nós pregar é o que nós estamos apregoando. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos meus irmãos. Amém.